Eu gostaria, não tomando tempo, que já está indo, fazer uma menção. Os amigos que nos visitam já foram apresentados, já passaram pela recepção ali, mas eu gostaria de fazer uma menção toda especial à irmã Regina Machado. Gostaria que a irmã se levantasse. Ela morava aqui perto, né? Agora está em Salvador. Conheceu a igreja através do testemunho de algumas pessoas, não é? E a irmã também tem um testemunho poderoso. A irmã já vai embora, né? Essa semana? Semana que vem. Quem sabe a gente ajeita. Ela foi pastora de uma... Cristo vive, irmãos? 10 anos. Novo tempo. Amém. Obrigado, irmã. Não vai faltar oportunidade de a gente conversar. Irmãos, nós temos que estar preparados para receber as pessoas que estão conhecendo a mensagem pela Novo Tempo. Na quarta-feira tivemos 2 pessoas aqui, pela Novo Tempo. Nós temos que estar preparados em oração, em recepção. Vamos orar por isso. Nós vamos louvar para a glória do nosso Deus, é um hino do Inário. O título dele é Cristo eu amo. O primeiro hino, quando eu larguei as calças curtas e coloquei calça comprida, que eu cantei aqui na igreja, foi esse hino. Tem muitos anos, não procurem saber. Vamos louvar. Se você conhece, pode louvar conosco também. Desejo amá-lo mais.
Ele deu. Com seu sangue Jesus me salvou assim. Em gratidão sou seu. Amém? Glória a Deus. Um bom sábado a todos. É uma alegria, um prazer estar aqui com os irmãos na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Madureira. Quando eu era garoto, essa igreja aqui era muito diferente, né? Muito diferente. Agora era uma igreja com uma nova vestimenta, não é? Vestida para o noivo. Amém? Amém. Que tudo isso aqui tenha sido pensado, projetado e realizado para a honra e glória de Deus. Que bom que vocês podem adorar a Deus num templo tão agradável, tão bonito. O irmão Charles me fez esse convite e eu agradeço a oportunidade. A minha professora Márcia, eu não estou visualizando a professora Márcia aqui, está aí em cima. Ô professora, está fazendo igual eu na época da escola, me escondia lá atrás a poder fazer arte? É isso? Não está batendo papo aí não, né? Porque agora quem está de mestre aqui sou eu, ó. Tá vendo como é que é? O mundo dá voltas? É isso aí. Louvado seja o Senhor. Eu queria apresentar aqui a minha esposa, queria que ela ficasse de pé, e meus filhos também. Minha esposa Jarleide. Quer vir aqui, pequenininho? Vem cá. E os outros, querem vir aqui também? Esse é o Mateuzinho. É o último da fila, graças a Deus. E o Emanuel, que é o mais velho. Cadê você, Emanuel? Levanta aí, por favor. Esse é meu primogênito, Emanuel. E a do meio ali, a minha princesa, Ana Elisa. Você vem também, Aninha? Então, esses daqui são os meus rebentos aqui, ó. As minhas joias da coroa. Fica de frente, filha, para a igreja conhecer você, ó. Aí, estão dando uma saudação bonita para vocês. Tá vendo? Eu costumo dizer que eu não fiz meus filhos, eu os pintei num quadro como o Da Vinci. Não é, meu? São lindos, não é verdade? Muito obrigado, vocês já podem se retirar. Esta é a minha querida família hoje. Bom, vamos deixar para dar os testemunhos no final, né? Porque eu já ia começar a falar aqui da família, mas vamos deixar para um outro momento. Vamos então iniciar agora o sermão desta manhã. Eu vou começar com uma ilustração em que um senhor, um comprador entra na loja do oleiro e pede a ele que o venda um vaso, mas ele especifica muito claramente que este vaso precisa ser muito resistente e insiste que ele seja realmente muito forte. Ele é incisivo de que o vaso seja muito forte. O oleiro calmamente se levanta e começa então a observar os vasos que estão nas prateleiras de sua loja. E neste processo de observação, o comprador fica curioso,
porque o olheiro se aproxima de certas prateleiras e olha para alguns vasos, se detém olhando para eles por alguns instantes, segue, olha para outros vasos, e nesses outros vasos ele toca os vasos, ele chega a tocar nesses outros vasos, mas não os pega, e continua nesse processo. E em outros vasos ele pega o vaso em suas mãos, e não só pega em suas mãos, mas ele bate no vaso 3 vezes, toque, toque, toque. E assim o olheiro fica nesse processo de observar os vasos, em alguns observar e tocar, em outros, além de observar, ele pega em suas mãos e bate por 3 vezes. E aí o comprador fica muito curioso, não aguentando de curiosidade, ele interrompe o olheiro e pergunta: estou a observar o seu processo de escolha e não estou conseguindo entendê-lo. Porque em alguns vasos você apenas olha, em outro você olha e toca, e em outros você os segura nas suas mãos e bate no vaso. Está dando uma microfoniazinha aqui. Não sei se meu amigo pode me ajudar aí, do som, a cortar aqui os outros microfones, porque está assoviando a beça aqui. Hã? É? Poxa, sei que eu vou ter que ficar preso nesse aqui? Não, pode sair do café. Alô? Parou. Parou. Obrigado, irmão. Então o comprador faz essa pergunta ao olheiro, mas eu vou deixar a resposta do olheiro para o final, ok? Você vá pensando aí no que poderia ser a resposta, e no final eu explico para vocês. Eu queria convidá-los agora a abrir as suas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 18, e assim que todos estiverem com as suas Bíblias abertas, eu queria que vocês se colocassem de pé. Vamos ler a palavra de Deus. Podemos? Capítulo 18, do verso 2 ao verso 10, na Nova Versão Internacional, diz assim: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Ó comunidade de Israel, se em algum momento eu decretar que uma nação ou reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha
planejado. E se, noutra ocasião, eu decretar que uma nação ou reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós acabamos, Senhor, de ouvir as tuas maravilhosas palavras ditas ao teu servo Jeremias há milhares de anos atrás. Mas, Paizinho, esta é a palavra que tu trazes também para a tua comunidade da Igreja Adventista do 7º dia de Madureira. E nós te rogamos, Senhor, que haja entre nós agora um espírito bom de entendimento, necessário a presença do Espírito Santo, para que tu sejas glorificado em nós, Senhor, e nós possamos sair daqui certos de que Deus agiu em nosso favor. Louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós cantamos o hino Vaso Novo e lemos aqui esse texto de Jeremias, que fala sobre esse episódio em que Deus pede ao profeta que vá visualizar aquele sermão que ele tinha preparado para a comunidade de Israel. Jeremias desce à casa do oleiro e observa o oleiro trabalhando, e então recebe o sermão, recebe a mensagem necessária para o povo de Israel e necessária para o povo de Deus neste sábado. Quando, lendo esse texto, eu comecei a conversar com Deus e pensar na minha vida e a pensar em personagens da Bíblia que poderiam se encaixar neste texto. E eu vou conversar com vocês sobre 2 personagens da Bíblia. Um é o jovem rico e outro é Zaqueu. Porque para mim o Senhor me trouxe o sermão de forma que eu entendesse como são os vasos e como é possível que o vaso diga ao oleiro que não quer ser refeito, não quer ser moldado. Então, estudando esse texto, eu fui ler o texto lá do jovem rico e o texto de Zaqueu, e eu fiquei impressionado. Porque naquele episódio do jovem rico, lá em Marcos 10, de 17 a 23, nós vemos aqui um homem respeitado por sua comunidade, nós vemos um jovem bem-sucedido na vida, nós vemos alguém que, segundo o texto, guardava e cumpria todos os mandamentos da lei de Deus. Nós vemos um homem certamente interessado pela igreja, muito provavelmente, se hoje, nos dias de hoje, um ancião daquela igreja, um homem envolvido com as coisas de Deus, um homem tido como bom pelos seus semelhantes, um homem cheio de elogios, um homem digno em que aquelas mães, sabe aquelas mães, irmãos, quando elas veem aquele jovem que desponta na igreja, e aquele jovem que está indo muito bem na sua vida, aí elas viram para os filhos e dizem assim: está vendo aí? Isso é que é um filho de verdade. Você já fez isso alguma vez, irmã? Você já comparou o seu filho alguma vez
com alguém assim como esse jovem rico? Já o teve como um exemplo na igreja, na sua vida profissional? Já teve oportunidade de avaliar alguém assim dessa forma? Pois esse jovem rico era o orgulho, né? O orgulho da família. E era certamente o orgulho da igreja também. Entretanto, esse jovem vai ter um encontro com Deus, um encontro com Jesus, o homem Jesus. E diz o texto que esse jovem chega, se aproxima de Cristo e já o chama de bom mestre. Talvez porque ele estivesse acostumado a ser chamado de bom. E tenha entendido que assim era realmente a sua vida. E é curioso que Cristo, através do Espírito Santo, já começa a fazer uma leitura impressionante da mente desse jovem. E já de cara diz a ele: você me chamas bom? Porque não há um sequer que seja bom, senão Deus. Eu fiquei impressionado com essas palavras, porque esse jovem sempre deve ter escutado: você é muito bom, você é bom, você é um bom jovem, você isso, você aquilo. E Cristo de cara diz a esse jovem: não há um sequer bom, a não ser a Deus. Esse é o único que é verdadeiramente bom. Bom, esse jovem já não deve ter gostado muito do início dessa conversa, porque ele já estava acostumado a ser elogiado, não é? Então Cristo, sabendo desse critério, dessa vida desse jovem, ele pergunta o que é preciso fazer para alcançar o reino dos céus. E Cristo diz a ele: olha, guarda os mandamentos, não matarás, não adulterarás, etc, etc, etc. E aí esse jovem agora se sente, né? Agora sim ele vai dizer que eu sou bom. Porque, Senhor, eu tenho feito isso desde a minha mocidade, desde jovenzinho. Eu tenho guardado todos os mandamentos. Eu tenho sido fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas. Eu tenho sido um bom servo na igreja. Eu tenho trabalhado no ministério da igreja. Eu tenho sempre me empenhado, Senhor. E aí ele esperava, certamente agora, o momento dos elogios, né? O momento em que Cristo iria enchê-lo de elogios. Mas mais uma vez, Cristo fala algo que aquele jovem não gostaria de ter ouvido. Jovem, ainda apenas uma coisa te falta. Perceba, irmão, que a sua salvação, como a desse jovem, pode estar por causa de apenas uma coisa. Cristo diz: apenas uma coisa falta para você. Vá, venda tudo o que você possui e dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E diz a Bíblia que está aí nas suas mãos agora, aqui na igreja e através da internet nos lares, não é isso? Em todos os lugares do mundo que estão assistindo agora, que aquele jovem ficou abatido e afastou-se triste. Apenas uma coisa faltava para aquele jovem. Eu não sei exatamente qual era a coisa, qual era
qual é a coisa que falta na sua vida. Só você e Deus sabem exatamente o que é. E assim como Deus conhecia o que faltava àquele jovem, Ele sabe o que falta a você também. E é preciso que você abra os olhos para enxergar, abra os ouvidos para ouvir e estar atento àquilo que Deus tem incomodado o seu coração, para que você possa ser um vaso novo, um vaso realmente moldado pelas mãos do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque este vaso aqui estava cheio. E diz uma lei da física que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, se você está cheio, e eu não sei de quê, Cristo não pode encher você. Cristo não pode fazer de você algo novo. E esse algo novo é todos os dias da sua vida. É preciso ser um vaso novo todos os dias. Então, eu hoje clamo ao seu coração para que você que tem um mês de adventista, 50 anos de adventista, para que você hoje esvazie-se diante de Deus, para que o Senhor possa habitar em você, para que o Senhor possa ser o oleiro da sua vida. Percebam, irmãos, que a esse homem aqui era um servo que guardava os mandamentos, era um bom homem, era um bom jovem, um bom filho, ele era tudo isso, mas ele ainda não era um verdadeiro filho do Altíssimo. Ele não era um vaso moldado, ele não estava pronto para alcançar o reino dos céus, porque só Deus, só o Senhor que é bom, pode fazer de você um vaso para entrar nos céus. Não há nada que você possa conquistar, não há nada que você possa fazer, não há nada que você ache que faça, que o fará suficientemente bom para entrar no reino dos céus. Você consegue compreender isso? Você consegue perceber isso? Porque isso é um engano mortal. Você se acha melhor do que outros porque é um cristão. Você se acha melhor do que outros porque talvez você frequente a igreja domingo, quarta, sábado, que você venha nas semanas de oração, que você sempre foi um oficial de igreja, e etc, e etc, e etc. E a vida enganou você, e o inimigo enganou você, de que você está moldado, de que você está pronto, de que você está preparado para alcançar o céu. Mas o Senhor vem hoje, esta manhã, e te pergunta: filho, uma coisa te falta. Cristo te diz: uma coisa te falta. Vá e venda tudo o que você tem. Volte e siga-me. O que é, irmão, que ainda te prende neste mundo? O que é que você ainda precisa entregar a Deus para que você esteja preparado para ser um vaso novo nas suas mãos? E aí vem o segundo personagem, Zaqueu. No livro de Lucas, capítulo 19, verso 2 a 10, que relata essa história, e mais uma vez aqui nos deparamos com um homem rico. Assim como aquele jovem era rico,
Zaqueu também era um homem rico, de muitas posses, chefe dos publicanos. Muito diferente daquele jovem rico, Zaqueu enriqueceu desonestamente. Zaqueu viveu uma vida inteiramente de pecado. E quem já viveu numa vida de pecado, sabe que um pecado chama o outro, um abismo chama outro abismo. Então, certamente, Zaqueu fez muitas outras coisas terríveis. Imaginemos Zaqueu, irmão, tomando o dinheiro da viúva, pobre, passando fome, mas que tinha que pagar o seu imposto. E Zaqueu tomando o dinheiro daquela viúva para entregar aos romanos, sabendo que aquela viúva iria passar fome. E quem sabe alguém tenha morrido de fome, porque Zaqueu confiscou a sua casa, porque Zaqueu tomou tudo que eles tinham e os colocou na rua, e eles passaram a ser mendigos. Quantas coisas horríveis não fez Zaqueu? Era um homem detestado pela sua comunidade. Era um homem muito mal visto. E quem sabe, algumas pessoas ali desejavam matá-lo. Talvez por falta de coragem ou medo dos soldados romanos não o fizessem, mas alimentavam no seu coração o desejo de matar aquele homem injusto, desonesto e que explorava o seu próprio povo. Quem sabe, meu querido amigo, aqui presente hoje, a sua vida não seja muito diferente da de Zaqueu. Talvez você não seja um coletor de impostos, você não tenha essa possibilidade, mas você não tem vivido uma vida honesta diante da sua família, diante do seu patrão e diante do seu Deus. E você não seja uma pessoa muito bem vista pelos seus semelhantes, quem sabe até odiado por muitos deles. Seja uma pessoa que cria confusão, brigas, que briga com o vizinho, que briga no trabalho, que briga no trânsito, sei lá mais o que você é capaz de fazer na sua vida. Zaqueu era capaz de fazer isso e muito mais. Mas diz o relato bíblico que assim como Jesus passou naquela ocasião quando o jovem rico se prostrou aos seus pés, agora está aqui Jesus passando por Jericó, a caminho de Jerusalém. Era a última passagem de Jesus pela cidade de Jericó. Jesus aqui estava contrariando os discípulos a caminho de Jerusalém para os seus últimos momentos de vida. Jesus estava passando pela última vez por Jericó. E é possível que para alguém aqui hoje, Jesus também esteja passando pela última vez. A Bíblia diz que passava Jesus e Zaqueu, um homem de baixa estatura, não conseguia enxergar a Jesus, não conseguia vê-lo, mas desejava muito isso no seu coração. Zaqueu era um pobre pecador.
mas ele queria ver a Jesus. E isso faz toda a diferença. E é isso que faz a diferença de você estar aqui hoje. Porque você não veio para ver o Anderson, filho do irmão Roberto. Você veio aqui hoje ver o seu Salvador. Você veio ver o mesmo Jesus que passou pela última vez em Jericó. Era a última oportunidade de Zaqueu. A última. E lá estava Jesus passando, e Zaqueu tentando enxergá-lo entre a multidão, mas não conseguia. E Zaqueu não desiste, porque ele havia ouvido falar que Jesus era totalmente diferente dos seres humanos que ele conhecia, inclusive dele mesmo. E Jesus queria conhecer quem era esse homem que amava os pecadores. Zaqueu queria conhecer esse homem que conversava com os pecadores. Jesus queria conhecer o homem que jamais deixou de estender a mão, jamais deixou de enxugar uma lágrima, desde a sua meninice. Zaqueu então sobe na árvore, na figueira brava. É uma árvore frondosa essa árvore. Eu imagino Zaqueu escondido, bem escondido, entre os galhos frondosos daquela árvore, para não ser visto pelaquela sociedade que estava passando junto com Jesus, para que as pessoas não o humilhassem mais uma vez, não o xingassem mais uma vez, não falasse coisas terríveis a seu respeito, ainda mais que ele não gostaria que Jesus ouvisse o que as pessoas sabiam a seu respeito. Zaqueu sobe e se esconde naquele galho, talvez pegue um galinho e puxe para cá, outro galinho e puxe para lá, para ficar bem escondidinho e ver Jesus passando. Mas o Deus que conhece todas as coisas, que conhece a mim, conhece a você, sabe que hoje você precisa ser salvo como Zaqueu precisava ser salvo. E então aquele Salvador dirige os seus olhos para aquela árvore e diz: Zaqueu, não adianta ficar escondidinho, Zaqueu. Não adianta, Zaqueu. Desce dessa árvore aí, rapaz, que eu quero te dar um abraço, que eu quero dizer o quanto eu te amo. E tem mais, olha, eu vou cear na sua casa, cara. Há quanto tempo que você não recebe um amigo? Você não tem amigos, Zaqueu. Ninguém vai à sua casa, mas eu hoje estarei na sua casa. Amém, irmãos? Quanto nós desejamos, quanto nós deveríamos almejar ter Jesus em nosso lar. E aquele baixinho, ô meu baixinho, você está aí? Aquele baixinho desce depressa e corre com Jesus para a sua casa. E diz o relato bíblico que Jesus não pediu para que ele desse metade dos seus bens, pediu? Não. Jesus não disse que ele deveria devolver 4 vezes mais aquilo que ele roubou, disse? Hein? Não. Mas Zaqueu sabia que precisava se esvaziar para que Jesus pudesse entrar. Zaqueu, pelo poder do Espírito Santo, entendeu que precisava ser um vaso novo. E aqui você vê, no relato bíblico, que diferente daquele jovem que guardava os mandamentos, que frequentava a igreja, que era um bom moço, que era tudo o que a sociedade achava de melhor, diferente desse homem, desse jovem, diz aqui, desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E o recebeu com o quê, irmão?
a alegria. O jovem rico, diz sobre o jovem rico, ficou abatido e afastou-se triste. Disse de Zaqueu, o recebeu com a alegria. Louvado seja o Senhor. Você quer receber a Jesus com alegria esta manhã, meu irmão? Você quer sentir essa presença maravilhosa que te converte e te salva? Louvado seja o Senhor por isso. Porque Jesus disse na casa de Zaqueu a todos os que estavam ali presentes e diz a você hoje: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Mas, irmão, aquele jovem também não estava perdido. Mas aquele jovem não se reconhecia como perdido. Aquele jovem achava que o reino dos céus estava nas suas mãos. Zaqueu não. Zaqueu tinha certeza absoluta de que era um pobre, miserável pecador. Cada dia da nossa vida, nós precisamos reconhecer que nós não somos nada, que não há em nós nada bom, que bom só existe um, que é Deus. Como disse o irmão aqui no início, na apresentação, e eu não sabia dos relatos do meu pai aqui na igreja, né? Quer dizer que cada vez que ele chegava aqui, o meu filho, né? Ia contando a minha vida, hein? Precisa ser menos fofoqueiro, hein, pai? Pois nós vamos conversar no almoço hoje. Foram 20 anos afastado do Senhor. Com meus 15 anos de idade, eu resolvi tomar uma decisão. Eu não podia servir a dois senhores, e o meu coração estava no mundo. Então eu tomei a decisão de servir ao Senhor do mundo. Não esse aí não, irmão, que você disse amém. O outro dominador deste mundo. Misericórdia. E eu fui viver a minha vida do jeito que eu achava que eu tinha que viver. Fruto de um lar dividido. Fruto de um lar em que os pais não andavam juntos no Senhor, em que a religião para mim não fazia muito sentido, em que esse Deus maravilhoso, para mim era um Deus muito esquisito. Eu vivi episódios muito marcantes e muito tristes, aqui, por exemplo, nessa escola, EAPAN, né? EAPAN, acho que era EAPAN, aqui na Escola Adventista de Madureira. Eu era um jovem questionador, né? Um garoto questionador, um pré-adolescente difícil de lidar. Professora, fica quieta aí, não conta nada aí não, hein? Eu era um jovem difícil de lidar porque eu era muito questionador. Eu nunca aceitei ordens estranhas, ordens sem sentido ou sem uma explicação viável. Eu sempre fui assim. Eu nasci assim, né? Diz uma música aí. E a música diz que eu cresci assim, eu vivi assim e vou continuar assim. Mas isso não é verdade. E eu sei isso pela minha vida. E os professores, raro aqueles que tinham talento, né? Que tinham um dom para a educação. E eu noto hoje, na vida dos meus filhos lá na Escola Adventista de Jacarepaguá,
como é diferente de um ano para o outro quando eles se identificam com o professor, quando o professor realmente é um verdadeiro educador. Faz muita diferença. E enfrentei muitos problemas aqui. Tive muitas dificuldades. E Jesus me salvou aqui nessa escola adventista. Eu estava por ser expulso daqui da escola, depois da 1000ª vez que eu desci para a secretaria, porque eu não podia pedir para ir ao banheiro. Todos os alunos podiam pedir para ir ao banheiro, menos eu. Se eu pedisse para ir ao banheiro, desce para a secretaria. A coisa era complicada. Houve um episódio sabe aquele ano, aquele período que tem a como é que é? Feira de ciências, né? Ainda tem isso na escola hoje? Nem sei. Feira de ciências, era uma semana de feira de ciências. Aí roubaram o trabalho de uma turma sobre moedas. Toda a feira de ciência tinha aquelas mesmas moedas, né? Roubaram aquele quadro cheio de moedas estrangeiras. Quem foi o culpado? O Anderson. Vai para a secretaria, colocado numa sala, inquirido, igual um marginal. Você roubou, você isso, você aquilo, você não sei o quê. Uma coisa horrível. E eu não roubei. Não, você roubou, foi você sim. Eu não fiz isso. Foi você, você. Né? Aqueles gritos, aquela coisa horrível. Só que Deus é grande, né? Acharam o ladrão. Ele foi pego retirando o quadro de moedas que ele havia escondido. Foi pego em flagrante. Eu não recebi até hoje um pedido de desculpa por isso, por ter sido acusado de ser um ladrão. E aí nesse episódio eu estava por ser expulso. Havia descido mais uma vez para a secretaria, e aí aquele escândalo de sempre, aquela gritaria de sempre, e a diretora: hoje eu vou expulsar você, você é isso, você é aquilo, palavras que não vale a pena repetir aqui. Aí se levantou Jesus em meu favor. Jesus disse assim: ele não, ele é meu filho, eu o amo. E eu estou aqui agora. Aqui na escola, estranhamente, a diretora, ela não podia assinar pela escola, porque ela não era formada para isso. E quem assinava pela escola era a irmã Judite. Não é isso, professora Márcia? Judite, não é? Professora Judite, ela era a secretária da escola. E aquela mulher se levantou e disse assim: calem-se vocês todos. O que vocês estão fazendo com esse menino é um absurdo. Vem aqui. Me tirou daquela secretaria, me levou para uma sala, sentou-se comigo, olhou nos meus olhos e disse assim: Anderson, igualzinho Jesus fez com Zaqueu. Anderson, você é um bom menino. Eu sei que você tem potencial, menino, meu filho. Você pode ser grande na vida. E eu não vou deixar que eles expulsem você. A tia vai colocar o emprego dela em risco por você, mas eles não vão expulsar você. Mas a tia quer te pedir um favor. Não dê motivos para eles acusarem você. Você pode cooperar comigo, Anderson? Eu quero que você seja um grande menino. Vocês percebem a diferença? Aquela mulher me amou como eu era. E viu em mim algo que ninguém via.
assim como Jesus viu em Zaqueu e vê em você algo que ninguém vê. E aquela mulher disse para mim assim, vá para a sua sala e fique tranquilo, mas lembre-se das palavras da tia, não dê motivos para eles. Daquele dia em diante, eu me transformei. E eu passei a ser um dos melhores alunos da escola, inclusive sendo o primeiro da minha turma, em várias ocasiões. Rivalizei muito com a Adriana, filha do pastor Sebastião Marques, do irmão Sebastião Marques, que hoje é a esposa do pastor Ayrton Köhler, presidente da Sul-Americana. Ora ela era a primeira da turma, ora eu, ora ela, ora eu. E cheguei a receber das mãos dessas pessoas que me odiavam tanto e que desejavam me expulsar da escola, um livro com uma dedicatória do melhor aluno daquele ano da escola. Graças àquela mulher que me amou. Bom, só que eu decidi, aos meus 15 anos de idade, viver no mundo. E eu fui muito bem sucedido nisso. Eu alcancei boas posições no meu emprego, eu vivi a minha vida do jeito como eu quis, eu tinha tudo o que eu precisava. Aconteceu comigo a mesma coisa que com aquele jovem, eu estava cheio e não precisava de Deus. 20 anos afastado de Deus, e eu nem sequer fazia uma oração. Eu nem sequer me lembrava de Deus, até nos meus momentos mais difíceis, quando a gente se pega gritando assim, ai meu Deus, não é isso? Não é? Quando vem aquela situação, um acidente, alguma coisa parecida, você, ai Deus me livra, não é isso? Nem nessas ocasiões eu clamava a Deus. Houve um episódio na minha vida em que a pessoa colocou uma arma na minha cabeça e disse que ia me matar. Nem nessa ocasião eu fiz uma oração a Deus. Nem nesse dia, nem depois que ele não conseguiu atirar, eu agradeci a Deus por ele ter me salvado. Hoje eu reconheço quanto Deus me livrou. Passaram-se 20 anos, estava eu num emprego em que eu trabalhava já há 8 anos e já havia galgado todas as etapas daquele emprego e o próximo passo seria somente ser o diretor, um dos diretores da empresa. E de repente tudo muda. Acontece uma mudança geral na empresa, os diretores são demitidos, outros diretores chegando agora são contratados, e a minha vida virou da noite para o dia. É o tal do puxaram teu tapete, né? Você já se sentiu assim alguma vez? Pois é, eu estava muito perto. E quando eu estava tão perto, me foi tirado de uma forma bruta. E aí tudo mudou. Eu passei a ser perseguido lá, as pessoas começaram a me criar problemas. Queriam que eu pedisse demissão, né? E eu estava na minha sala, cabisbaixo, chateado, aborrecido, e nem me lembrava que era o dia do meu aniversário. Era um 13 de outubro, dia do meu aniversário. E bate a porta, entra um engenheiro de segurança do trabalho, Márcio Padão, nome dele. Com licença, seu Anderson, tudo bem? Pô, parceiro, entra aí, por favor. Sabe o que é? Eu vim te trazer um presente. Oh, muito obrigado. Deu o pacotinho, eu abri. O que era, irmãos? Uma Bíblia. Era uma Bíblia.
Agradeci, ele saiu, peguei aquela Bíblia, coloquei de lado. Não me toquei a princípio. Daqui a pouco batem a porta novamente, é um assessorista, senhor José Antônio. Ô, senhor Anderson, tudo bem? Bom dia, posso entrar, etc. Eu vou entrar aí, senhor José, fica à vontade. Senhor Anderson, eu vim lhe trazer um presente. Eu falei, oh, muito obrigado. Mas antes de lhe entregar esse presente, eu quero lhe dizer uma coisa. Este livro, na sua estante, é como outro qualquer. Mas ele aberto é a resposta para tudo na sua vida. O que ele me entregou, irmãos? Uma Bíblia. Um assessorista do prédio me deu uma das Bíblias mais caras daquela época. Capa de couro, as bordas das folhas douradas. Uma Bíblia linda. Ele me entregou aquela Bíblia e saiu. Quando ele bateu aquela porta, eu não suportei mais. Eu caí em lágrimas e pela primeira vez, depois de 20 anos, eu fiz uma oração. Eu reconheci que Deus não havia se esquecido de mim. Eu disse a ele, eu não entendo como é possível tu me amar assim. Esse foi o segundo episódio da minha vida que mudou a minha vida para sempre. Eu cheguei em casa com aquelas duas Bíblias, chamei a minha esposa e disse assim, vamos à igreja no sábado? Morava em Vila Isabel e a convidei para ir na igreja central do Rio de Janeiro. E ela quase caiu, né? Igreja? Como assim igreja? Vamos lá na igreja no sábado. Mas o que houve? Aí eu contei para ela a experiência. Ela disse assim, tá bom, então vamos. Fui naquele próximo sábado, na igreja lá da Central do Rio de Janeiro. E nunca mais saí. E Deus fez grandes coisas maravilhosas na minha vida. A minha esposa não podia ter filhos. E vocês conheceram aqui 3. É o mesmo Deus que convidou aquele jovem rico. É o mesmo Deus que convidou Zaqueu. A diferença é que um não aceitou e o outro sim. Qual é a sua escolha essa manhã, meu amigo? Você vai continuar resistindo? Será que não chegou a sua hora? Aquela irmãzinha lá atrás assistiu a Novo Tempo, não é isso? E Deus mudou a sua vida. Amém. Você hoje está aqui assistindo a Jesus que passou por aqui esta manhã e disse a você, desce. É preciso descer, sabe, irmãos? É preciso reconhecer que você não presta. É preciso aceitar que Jesus entre na sua casa. E onde é o lugar que Cristo quer fazer morada, irmão? Hein? No nosso coração. Você está disposto a abrir essa porta esta manhã?
porque Jesus quer ceiar no seu coração hoje. Sabe o que Jesus quer fazer? Ele quer limpar a casa. Ele quer fazer de você um vaso novo. Vamos cantar? Vamos cantar, por favor. Um vaso novo. Naquela ilustração do oleiro, lá do início, o oleiro apenas olhava para certos vasos, porque só de olhar ele percebia que eles eram frágeis demais. Eles não resistiriam às provas. Alguns outros vasos, o oleiro chegava a tocar, porque eles quase eram resistentes o suficiente. E ele os tocava, mas eles ainda não eram os vasos certos. E naqueles poucos vasos em que ele tocava e batia, esses eram os vasos que o oleiro poderia bater. Esses eram os verdadeiros vasos, resistentes, fortes, que sofrem nesse mundo, que passam por adversidades e lutas, mas eles não quebram. Eles resistem a tudo, porque o oleiro os fez assim. E é esse vaso que eu desejo que você seja hoje. Um vaso que o oleiro moldou forte e resistente para todo sempre. Um vaso eterno na casa do Senhor. Em 1 Coríntios 10:13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar.
Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Amém, irmãos? Bondoso e misericordioso Deus, Tu és o Deus, Senhor, que permitiu que o vaso forte chamado Daniel fosse levado cativo para a Babilônia e jogado na cova dos leões. Mas Tu és o Deus que estava lá ao seu lado e fechou a boca daqueles leões. Tu és o mesmo Deus que levou aqueles 3 jovens para a Babilônia e eles foram jogados na fornalha. Mas lá na fornalha também se viu o Deus daqueles jovens que se colocaram como vaso nas mãos do oleiro. Foram moldados no fogo. E quanto mais quente foi aquela fornalha, mais poderosos eles saíram dali. Mais resistentes, mais fortes. Vasos moldados pelo oleiro. Tu és o Deus que mandou José para o Egito, mas que fez dele o governador de todo o Egito. Tu és o Deus, Senhor, que me resgatou naquele lugar, que mandou 2 servos teus para me salvar, me fazer um vaso novo em tuas mãos. Eis aqui esta manhã, Senhor, em tuas mãos o teu povo. Faze-o com eles também, Senhor. Eu sei que alguns vão precisar passar ainda pela fornalha. Alguns terão que ser jogados aos leões. Mas, Senhor, Tu és Deus fiel e providenciará o livramento para cada um deles e fará deles um vaso novo, um vaso eterno para o Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Guarda-nos para Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.